Olá, pessoal. Meu nome é Kayala. Sou estudante do curso de Biologia da UESC, né, de licenciatura, e estou fazendo estágio junto com o professor Gabriel, que ele é o professor que está me supervisionando, e por conta disso, hoje preparei essa aula para vocês, né, que fala sobre formação do embrião e suas fases de desenvolvimento. É um assunto bem interessante, pessoal, porque faz parte da vida de todos os seres vivos, né? Como é que depois da fecundação, como acontece todo esse processo de formação do embrião até aquele organismo nascer. Então, de início, né, acontece a fecundação, que é quando as células reprodutivas, né, ou chamadas também de gametas, masculino, que são os espermatozoides, e os femininos, que são os óvulos, fecundam, né? O espermatozoide fecunda no óvulo, formando uma célula chamada zigoto. O zigoto vai ser aquela primeira célula que vai originar o embrião futuramente. Então, esse zigoto vai passar por vários processos até essa formação. E o que a gente vai falar um pouco nessa aula é sobre esses processos. Na verdade, essa aula vai ser a primeira parte, né, desses processos. Depois vai ter uma outra aula continuando esse mesmo assunto. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa entender que existem vários tipos de ovos. É, esses ovos, né, são. É, é muito importante a gente entender esses tipos de ovos para poder entender o que vem logo depois, que é que a gente vai falar sobre segmentação e clivagem, que é o que? O processo de multiplicação de célula, né? Vai acontecendo, as células vão se multiplicando. E aí esse processo é chamado de segmentação e ou clivagem. E aí, além das organelas, no citoplasma do ovo, existe uma substância chamada vitelo. Essa substância, né, o vitelo, ele tem muito nutriente. E esse nutriente ele é responsável em nutrir o embrião para esse embrião conseguir se desenvolver. É, e a gente consegue identificar, né, os tipos de ovos de acordo com a quantidade de vitelo e como esses vitelos estão sendo organizados naquele ovo. Então, a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, né? Logo de cima, existe um ovo chamado ovo oligolécito. O ovo do tipo oligolécito é aquele ovo que possui pouco vitelo, né? É o ovo que menos tem vitelo. E esse vitelo está organizado de forma uniforme, né? Ele está uniforme, tá organizado de forma, por exemplo, como a gente pode chamar de homogênea em todo o ovo, né? E quem tem esses tipos de ovos? São os equinodermos. Os equinodermos, se vocês nunca ouviram falar essa palavra, é uma palavra um pouco estranha, né, difícil, mas a gente conhece um indivíduo que pertence a esse grupo de animais, que são as estrelas do mar. Então, as estrelas do mar são animais que possuem ovo do tipo oligolécito. Outros animais que possuem são os mamíferos. O mamífero todo mundo conhece. Cachorro, gato, macaco, elefante, vaca, seres humanos. Nós, seres humanos, somos mamíferos. Então, nós, seres humanos, temos o ovo do tipo oligolécito. O outro tipo é o mesolécito, que é um tipo de ovo que, que possuem uma quantidade mediana de vitelo, né? E esse vitelo, ele está organizado muito diferente do ovo anterior. Existem duas partes nesse ovo, né? Que é a parte chamada polo vegetal e polo animal. A parte onde fica o vitelo, né, esse vitelo fica numa parte separada, a grande maioria, na verdade, a grande maioria da quantidade de vitelo fica na parte chamada polo vegetal,
que é essa parte de baixo, né? Que a gente está vendo aqui na imagem. E a parte que a gente chama de polo animal é onde fica o núcleo. Quem tem esse tipo de ovo são os anfíbios, né? Ou seja, sapinhos têm um tipo de ovo mesolécito. O outro tipo de ovo é o ovo telolécito. Esse tipo de ovo tem muito vitelo, uma quantidade muito grande de vitelo. E esse vitelo acaba empurrando o núcleo para cima, né, para a parte periférica do ovo. E aí essa parte acaba sendo chamada de disco germinativo. Os animais que possuem esse tipo de ovo são as aves, os répteis e os peixes. Ou seja, o ovo de galinha é um ovo do tipo telolécito. O outro tipo, né, é o centrolécito. Esse tipo de ovo, né, já está falando centro, ou seja, essa organização do núcleo e do vitelo fica todo no meio desse ovo. Ele também tem uma grande quantidade de vitelo. Os animais que possuem esse tipo de ovo são os artrópodes. Quais são os artrópodes? Os animais chamados artrópodes? Os insetos, os crustáceos, né? Ou seja, crustáceos que são os caranguejos, as aranhas. Todos esses animais, eles possuem ovos do tipo centrolécito. Então, é muito importante a gente entender essa parte para conseguir entender todo o processo que vem a seguir. Então, como eu falei, né, após a fecundação, acontece a fecundação em primeiro lugar, e após a fecundação, os zigotos sofrem sucessivas mitoses. Ou seja, sucessivas. As células começam a se multiplicar. E esse processo é chamado de clivagem ou segmentação. E aí a gente vai falar algumas classificações dessa segmentação. A primeira classificação é os tipos de segmento. Existem dois tipos básicos de segmento. O primeiro tipo é o segmento holoblástica. O segmento holoblástica, né, a clivagem holoblástica, é quando acontecem divisões celular igual. Existe uma divisão igual. Na verdade, não é igual a palavra. Que acontece, existe uma divisão em todo o ovo, certo? E aí existe a holoblástica igual, é quando os ovos eles conseguem se dividir de forma igual, né? Fica tudo do mesmo tamanho. E isso acontece no ovo do tipo oligolécito. Lembra que eu falei, os ovos oligolécitos são os ovos que pertencem aos equinodermos, ou estrela do mar, e aos mamíferos. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, né? Primeiro o zigoto, que se dividiu, multiplicou não, gente, dividiu em 2 células, depois em 4 células, 8 células, 16, 32, e todas do mesmo tamanho, né? O outro tipo é a holoblástica desigual. Esse tipo de clivagem acontece na parte de cima, né, na parte de cima, que a gente está vendo na imagem, existem ovos menores da parte de baixo. Ou seja, as células têm divisões, não dividem ovos do mesmo tamanho. E isso acontece, né, Perdão, ovos do mesmo tamanho não dividem células do mesmo tamanho. E isso acontece nos ovos do tipo mesolécito. Os ovos do tipo mesolécito são aqueles ovos que eu falei para vocês que pertencem aos sapinhos, certo? O outro tipo de segmentação é a meroblástica. Já esse tipo de segmentação meroblástica não acontece a divisão em todo o ovo, certo?
a divisão acontece na parte, no polo animal, no polo onde não tem vitelo. Então, a gente pode ver aqui que existe a meroblástica discoidal, né? Na meroblástica discoidal, a gente vê que está tendo a divisão no centro do ovo, né? E esse ovo pertence é o tipo de ovo, né? A meroblástica discoidal, do ovo telolécito. E o outro tipo é a clivagem meroblástica superficial. Essa tipo de divisão acontece no meio, né? E ela vai sendo feita na periferia, vai sendo jogada para a periferia do ovo. A gente pode ver aqui na última imagem, né? Na terceira para a última imagem, que vai acontecendo essa divisão, e as células vão sendo jogadas para a periferia do ovo. E isso acontece nos ovos do tipo centrolécito, que são os ovos dos insetos, dos crustáceos, aranhas. Certo, pessoal? Então, a gente viu que primeiro aconteceu a fecundação, formando o zigoto. Depois, aconteceu muitas e muitas divisões celulares, né? Isso, pessoal, acontece muito rápido. Cerca de 3 a 4 dias depois, acontece a formação da mórula. A mórula acontece junto quando o embrião já entra no núcleo. No núcleo não, perdão, no útero. Então, assim que o embrião entra no núcleo, ele já entra no útero, perdão, ele já entra com formato de mórula. A mórula, ela é do mesmo, não aumenta o tamanho, né? Ela continua do mesmo tamanho de quando era um zigoto, só que com muitas células. Então, acaba aumentando a quantidade de células. Cerca de 32 células. E isso já mais ou menos no terceiro ou quarto dia da fecundação. Então, basicamente, a partir do zigoto até a formação de mórula, o ovo começou a ter um aumento de células, um aglomerado de células compactadas. Depois, essa clivagem continua, vai acontecendo um aumento de célula mais e mais, até chegar à parte de blástula, que é quando ele chega nesse estágio de blástula, que a gente vai falar um pouquinho. Então, quando o ovo chega nessa parte de blástula, essa imagem aqui, a segunda imagem está sendo feito um corte no meio, né? Então, quando o ovo chega na parte de blástula, né, aqui já aconteceu muitas e muitas divisões celular, né? Ou seja, as células foram aumentando, e essa célula começa a produzir um líquido. Esse líquido, né, começa a empurrar as células para a periferia do ovo. Ou seja, nesse momento da blástula, começa a ter uma reorganização das células. Antes, em mórula, as células ficavam tudo compactado. Já que na blástula, não. As células começam a se organizar. Essas células, inclusive, a gente tem que saber que é chamada de blastômeros, né? Então, os blastômeros, eles começam a se reorganizar, ficando na periferia do ovo. E isso é causado pelo líquido que vai se formando lá dentro. E aí é aberta uma cavidade dentro desse ovo, né? E essa cavidade é chamada de blastocele. Então, na blástula começa a acontecer isso. E isso é muito importante, porque nesse estágio aqui da formação do embrião, tudo que é formado aqui, essas células, são chamadas de células tronco. É a partir dessas células que são formadas
todos os tipos de células. Essas células são capazes de formar todos os tipos de células, que vão ser futuramente células que fazem parte de todo o corpo, né? Todo o corpo do organismo, dos seres humanos e de qualquer outro animal, certo? Então, pessoal, após a blástula, existe um estágio uma fase chamada de gastrulação. É uma fase que vem logo depois da blástula. Enquanto na fase de blástula, vai continuando tendo essa reorganização, certo, das células, e aí começa a acontecer um processo chamado de invaginação, onde as células, os blastômeros, começam a empurrar para dentro da cavidade, né? E aí ela forma uma estrutura chamada blastoporo. E dentro também dessa cavidade tem o arquêntero, né? E o que acontece, pessoal? Essa parte de gastrulação é extremamente importante. Por quê? Porque nessa fase começa a ser construído estruturas chamadas folhetos embrionários. Agora vocês podem não entender, mas o folheto embrionário vai ser muito, muito importante para toda a estrutura do embrião, né? Esses folhetos embrionários depois vão ter cada um funções muito importantes para a formação de todos os órgãos, né? Os membros do corpo daquele embrião. E aí existem três tipos de folhetos, que é o ectoderme, endoderme. Ectoderme é a parte que fica para fora, endoderme é a parte que fica para dentro. E também tem um terceiro que eu vou falar um pouco depois. O terceiro é a mesoderme, que é a parte que fica no meio dessa grástula. Então, existem animais que possuem dois tipos de folheto embrionário, ou seja, tem animais que só têm a endoderme e a ectoderme, e tem animais que só possuem os três, tanto a mesoderme com a endoderme e a ectoderme. E aí, na próxima aula, eu vou falar um pouco de como é chamado esses animais que só têm dois folhetos e os que são chamados que têm três folhetos, e o que vai acontecer depois da formação disso tudo. Isso aqui vai ser muito importante para a futura formação de todo o embrião. Então, hoje ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau.